Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite, seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. No Pauta em Debate desta noite, eu tenho a honra de receber aqui na bancada do Pauta em Debate a professora e também psicóloga Francislene Brasil. Francislene, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Na verdade, nós já estamos no mês de setembro, mas na verdade nós tivemos aí uma campanha bastante significativa chamada Setembro Amarelo. Essa campanha foca o que, basicamente? É uma campanha de prevenção, né, ao suicídio. Ela foi organizada pelo Conselho, né, de Medicina, de Psiquiatria e pelo CVV. E a ideia é trazer, né, para o público em geral alguns esclarecimentos sobre essa problemática, né, do suicídio. E o suicídio, ele na verdade é um problema que acompanha a humanidade, não sei, Fran, ou isso é uma questão mais especificamente da nossa época contemporânea? Em tese, sim, ele acompanha a humanidade, mas há um contexto atual que viabiliza muito, né, essa angústia que pode desencadear uma escolha pelo suicídio, né, pela finitude. Então, a ideia é que o contemporâneo ele está, sim, possibilitando muitas angústias, né, que acaba aumentando demasiadamente o número de casos de suicídio. É interessante que hoje, volta e meia, a gente tem contato, conhecimento de alguém que praticou o suicídio. Isso sempre é algo alarmante, né? Deixa a gente preocupado. É possível dizer que o suicídio ele é hereditário, ou seja, ele tem uma tendência já hereditária dentro de núcleos familiares, ou isso seria um mito? É um mito. Não há uma evidência assim, né, dessa relação hereditária. Porém, o que a campanha quer salientar é que em casos, né, onde na família já houve, né, tentativas de suicídio ou suicídio, né, propriamente dito, quando há um novo caso de depressão de um outro membro da família, a orientação é para que essa família vá buscar ajuda já nas áreas psiquiátricas ou a ajuda de um psicólogo e levando esse histórico familiar. Mas, de fato, não há evidência, né, de uma relação hereditária. Porém, há uma possibilidade, sim, principalmente quando a patologia, a depressão, está no histórico da família, né? Já é uma tendência, teria uma tendência ali sim, colocada. Sim, a depressão já é de fato hereditária. E outro aspecto, Fran, o suicídio ele acontece de forma impulsiva ou o suicida ele vai dando sinais, ele vai avisando paulatinamente de que ele pretende realizar o suicídio? Ótima pergunta, né? Na realidade, a ideia de que o suicida, né, ele cometeu o ato de forma desesperada e pontualmente a partir de uma crise, né, de momento, ela é um mito, né? A pessoa dá sinais, sim, ao longo de anos até, de que diante a uma situação de desespero, a um problema real, a perda de um emprego, o luto, ela já dá sinais, né, de que ela resolve a dor dela com a ideia de morte, né? Ela fala disso, ela se coloca com relação ao problema, já mencionando a possibilidade de finitude. Então, o suicida, a pessoa que tem ideação suicida, ela se mostra, ela dá sinais. Fran, na verdade, o ser humano já tem a consciência da finitude, quer dizer, nós temos a consciência da morte. Sim. O suicida, ele está abreviando, ele está antecipando essa finitude. E aí a questão que eu te coloco é o seguinte, o suicida, ele quer morrer ou ele quer matar-se? Tem uma diferença aí? Tem uma diferença. Então, assim, a consciência da finitude, cada vez mais, não é um fato, né? Então, assim, o Winnicott, que é um autor que eu trabalho e gosto muito, ele diz assim, todo ser que é um ser para a morte, que ele tem a noção da sua finitude, ele consegue ter uma vida significativa. Ele consegue ter uma vida boa, né? Espontânea. Ele sabe que tudo vai se acabar. A pessoa que tem ideação suicida, na realidade, ela não está vivendo uma experiência de morte. Ela não está antecipando um fim que ela sabe
né, que ela racionaliza, ela pensa sobre isso. Ela quer simplesmente aliviar uma dor. Ela, diante de uma situação problemática, ela não vê uma saída, né? No momento de desespero, ela não vê continuidade. Então, teve um caso recentemente em São Paulo de um empresário que se matou, né? A empresa faliu e ele foi encontrado, né, morto, né? Ele deu um tiro na cabeça e foi encontrado morto. Então, todo mundo olha para essa situação e vê ali um ato de desespero, especificamente, um ato simplesmente. Possivelmente é o caso de alguém que já na sua relação com os problemas da vida tem dificuldade de sair de uma situação problemática com criatividade, com esperança, com perspectiva, né? Já é uma pessoa que ao longo do seu próprio histórico já enxerga o problema como, né, incomensurável. Uma barreira intransponível, né? Uma barreira intransponível. E nesse aspecto, a gente entraria um pouco mais na questão da moralidade do ato em si, do suicídio. Porque, por exemplo, a gente pode falar assim, olha, o suicida, ele não está produzindo nenhum mal a terceiro. Perfeito. Mas ele está produzindo um mal a si. Né? O fato de ele não produzir um mal a terceiro, esse ato ele estaria ausente de qualquer implicação de moralidade, ou não? Como que você avalia isso? A questão da moralidade, ela foi posta, né, durante muito tempo, né, com relação ao suicídio. Porém, o que essa campanha quer mostrar é que a tentativa suicida, o suicídio propriamente dito, ele está relacionado muito mais a uma estrutura fragilizada, a uma patologia, como no caso da depressão, por exemplo, do que uma escolha a partir de princípios próprios, né? Olha, eu tenho a liberdade de morrer, então eu vou me matar, né? A ideia é que essa pessoa ela não está tendo essa possibilidade de escolha. Está atrelado justamente a uma vulnerabilidade psicológica. Então, porque a campanha vem, né, não dando tanta permissão a essa escolha, né? Porque está associado não ao desejo, mas a um desespero, né? E frente a esse desespero, há toda uma possibilidade de ajuda, de trabalho, né? E a ideia é que a pessoa com ideação suicida é uma pessoa que pede ajuda. Ela quer resolver-se. Na verdade, se a gente olha em alguns autores da própria filosofia, né, existe sempre essa ideia de que a conservação da vida é um direito natural. Quer dizer, isso está implicado não só na questão moral, como você chama a atenção, mas também na questão jurídica. Como que se o aparato jurídico que nós hoje dispomos, ele vem o quê? Ele vem para assegurar justamente esse reconhecimento do direito natural, que é a preservação da vida. Preservação da vida. Né? Da forma como você coloca, o suicida é aquele que tem um problema enorme, não consegue lidar com esse problema, o problema se transforma numa barreira, ele acha que não consegue superar, ele abrevia a vida, né? E isso gera, consequentemente, não sei se você avalia dessa forma, mas o quê? Uma consequência no seu lastro social e familiar. A família que perde uma pessoa que praticou o suicídio, a dor é ampliada? É ampliada, né? Não há uma aceitação possível, né? Morrer de uma causa natural, né? De uma forma acidental, né? É muito mais aceitável do que reconhecer que há alguém que eu amo, que eu gosto, que simplesmente desistiu de viver. Então, tem a questão do egoísmo de cada um, né, no sentido dos pais, né, de uma esposa que fica, de filhos que ficam, quer dizer, nós não significávamos nada para essa pessoa, nós não dávamos sentido à vida dela, né, porque a ideia sempre perpassa por isso, né, de que nós damos sentido à outra pessoa. E o suicida, ele dá esse impacto, né, no nosso egocentrismo, de dizer, puxa vida, eu não fui suficiente para manter essa pessoa aqui na vida, né? Então, é sim um drama familiar. É difícil, é um luto muito difícil. É um drama que, na verdade, vai além da pessoa que praticou o suicídio, né? Afeta todo o contexto familiar. Exatamente. Uma outra questão, para quem nos assiste aqui, às vezes está questionando, poxa vida, eu conheço pessoas que passaram por isso, tiveram uma depressão profunda, várias sinalizações do suicídio, mas se recuperaram, né? Saíram dessa fase. Nós podemos dizer que essa pessoa ela tá livre da prática do suicídio ou é uma pessoa vulnerável ainda? Infelizmente é vulnerável ainda, né? É uma pessoa que provavelmente, né, ou de forma, seria o ideal, né, que ela fosse acompanhada por um psicólogo, né, que ela fizesse uma psicoterapia, que ela fizesse uma análise, justamente para que ela consiga ter mais recursos para lidar com a vida, né? Os problemas da vida, eles não vão cessar,
né? Eu perco alguém que eu amo, né, de tempos em tempos, eu perco o meu trabalho, eu tenho uma decepção com um amor, né, não correspondido, então a vida não para. A psicoterapia, o apoio, né, psicoterápico, faz com que a pessoa tenha esse olhar amplo, né, de que o problema não é necessariamente o fim da vida. O problema é algo a ser superado e uma vida bem melhor pode surgir a partir da crise que eu tive, né? Quer dizer, as próprias crises são colocadas como um processo de aprendizagem, né? Um processo de aprendizado. Então, cada crise superada, há uma possibilidade que essa estrutura psíquica, né, que esse indivíduo psíquico, ele fique muito mais forte. Ele consiga, de fato, ser um ser que vai a ter uma vida significativa até a sua morte. Existe também muitos comentários em relação ao suicídio. Eu não sei se isso ainda é bem corrente, mas a gente sempre ouve de uma ou outra pessoa, porque depressão, suicídio, isso é falta da pessoa preencher o tempo com trabalho, etc. e tal, né? Às vezes a pessoa nos ouve aqui e fala, poxa vida, isso não é comigo não, só acontece com os outros. Isso é verdadeiro ou todos nós estamos vulneráveis a isso? Infelizmente a notícia não é boa, né? Nós estamos vulneráveis sim, né? Tem um pessoal em São Paulo, da escola, né, Winnicottiana de São Paulo, que está estudando fortemente essa possibilidade agora no contemporâneo de pessoas, indivíduos como nós, né, saudáveis, que conseguem grandes vitórias na vida, né, conseguem se formar, conseguem construir família, né, casar-se, ter filhos, conseguem, de certa forma, ter uma vida boa, né, mas num determinado momento algo para esse indivíduo acontece, ele cai numa depressão profunda e ele pode sim ter ali uma perda de sentido da própria vida, ele pode resolver aquela angústia que para ele é impensável, ele não sabe porque as coisas estão tão bem, mas ele está se sentindo tão mal, e de repente ele pode sim começar com ideações suicidas e sofrer desse transtorno, né? Eu estou conversando aqui com a psicóloga Francislane Brasil e o nosso papo já está caminhando aqui para o final, nosso tempo é curto, mas eu quero colocar uma questão aqui que eu acho bastante delicada e de pouco conhecimento, creio eu. A questão da depressão com crianças e também, você já havia colocado anteriormente, a possibilidade de suicídio com crianças na infância. Sim, os dados mostram que é um pouco mais raro, né, que a possibilidade do adulto, mas acredita-se que até é raro por conta da própria... o adulto tem mais possibilidades de planejar, né, o seu fim do que a criança, mas há dados que comprovam sim, né, crianças em tenra infância, 8, 9, 10 anos, né, cometendo suicídio. Francislane, para os pais que nos assistem nesse momento, que têm essa percepção, qual seria o encaminhamento para um cuidado mais próximo, mais peculiar em relação à criança, quando detectado essa tristeza da criança, esse quadro mais depressivo? Primeiro, nem toda tristeza vai resultar num quadro suicida, né? Nem toda tristeza da criança, do adolescente, do adulto vai resultar num quadro suicida. Porém, a criança, quando ela se deprime, quando ela fala, né, de não querer mais, de não querer mais ir à escola, não querer se relacionar com os amigos, não querer sair de casa, de não querer viver, né? É muito doloroso, mas há crianças pequenas que dizem eu não quero mais viver, buscar uma ajuda sim psicológica e psiquiátrica, né? Para que essa criança seja atendida, para que uma tragédia não ocorra. No caso do adolescente, adolescentes que se cortam, né? Adolescentes que enfim, que eles mostram angústia no uso abusivo de drogas, né? Nada tá bom, nada dá certo, e sempre para transmitir essa dor comete atos de se machucar, se lesar. Também é necessário sim que os pais se organizem e levem esse adolescente até um psicólogo, um psiquiatra. Francislane, eu queria te agradecer imensamente pela sua entrevista. Eu sei que é um tema bastante delicado para quem está nos acompanhando, mas que é uma realidade entre nós. A gente precisa avaliar, refletir sobre esse tema, porque ele permeia essa dificuldade que muitas vezes nós enfrentamos na vida. Sim, é uma função da mídia, né? Francislane Brasil, muito obrigado pela sua presença. Espero que você volte em outras oportunidades aqui. Sim, eu também. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já na sequência com mais informações aqui para você.
Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Estamos de volta com o Pauta em Debate e nesse segundo bloco eu recebo aqui o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Dr. Elvi Miguel Sense. Elvi, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. No primeiro bloco, Elvi, nós comentamos aqui a respeito do suicídio, um tema bastante delicado. E agora nós vamos falar da política. É possível dizer que nós cometemos um suicídio político nas eleições de 2016, isso avaliando o cenário nacional. Eu falo isso porque nós tivemos um índice em muitos lugares de abstenções, votos brancos e nulo, muito maior do que a quantidade de votos que elegeu os seus representantes. Exato, em muitas cidades o número de brancos, abstenções e nulos é maior do que o número do candidato eleito, ou então até maior ou muito próximo, por exemplo, dos 2 principais candidatos, os 2 primeiros colocados. De fato, a reação das pessoas nesse processo eleitoral foi de rejeição à política. Pelo menos um nível significativo de pessoas, um índice razoável de pessoas optaram por não escolher nenhum candidato. Elvi, e como que a gente poderia fazer uma avaliação disso? Nós que temos uma democracia muito jovem e esse afastamento da população em relação à política, essa indiferença, muitas vezes colocada assim, e uma dose muito grande de ceticismo. Qual é o elemento que está por trás que a gente poderia fazer uma avaliação desse quadro hoje? Bom, existe um fator bem conjuntural específico que nós tivemos um período muito curto com a mudança na legislação eleitoral, tivemos um período muito curto agora de campanha, ou seja, a metade exatamente do que era antes. Muitas pessoas dizem, ótimo, menos propaganda na TV, não sei o quê. No entanto, esse período pré-eleição é um período muito importante para conhecer os candidatos, discutir propostas, comparar um com o outro, e principalmente é um período importante para que o eleitor possa conhecer aqueles candidatos que não são muito conhecidos. Então, esse processo eleitoral favoreceu os candidatos que já estavam no pleito há mais tempo, que já foram candidatos, ou aqueles políticos mais profissionais, ou seja, que já estão na política há mais tempo. E faltou tempo para um envolvimento maior da população
o que se transformou em rejeição, no certo sentido, exatamente pelo não envolvimento, mas também tem uma relação direta com o momento político nacional. Nós quase não tivemos tempo para a campanha municipal. Boa parte do tempo da agenda política ela esteve ocupada com o cenário nacional, ou seja, com a Operação Lava Jato, com as questões da política mais recentes, com as questões da política nacional. E algo, Clomiro, eu acho importante ser ressaltado, com um processo de criminalização da política que tem acontecido nos últimos tempos, que acaba provocando nas pessoas uma rejeição muito grande aos políticos, à política como um todo e a qualquer assunto relacionado ao tema. Você coloca vários pontos e estão conectados, mas pegando a questão mais específica da legislação eleitoral, que você chama a atenção, esse encurtamento do prazo de campanha. Você acredita que nós tivemos aí um ferimento dos direitos fundamentais em relação à manifestação livre da expressão de candidatos e partidos e também uma restrição do direito de informação do eleitor, que você mesmo coloca que isso gera esse afastamento, até porque o eleitor muitas vezes não toma o conhecimento adequado de todo o processo? Você acha que a legislação não feriu dois princípios fundamentais? Acho que sim, Clomiro, porque política é debate, política é conversa, política é conflito, muitas vezes, de ideias, não de pessoas, mas sobretudo de ideias. Esse encurtamento, ele feriu o tempo que os candidatos deveriam ter para expor as suas ideias e feriu, eu concordo com você, feriu também o direito do eleitor de ter acesso à informação, ou seja, de conhecer melhor esses candidatos, de conseguir acessar plataformas de propostas. Tudo isso foi mitigado em função desse encurtamento. Veja, o propósito era diminuir o tempo de campanha para reduzir custo. No entanto, nós reduzimos também exatamente as chances, tanto de candidatos quanto de eleitores, de fazer esse encontro necessário, que é o encontro do debate político. Ou seja, em nome da redução de custo de campanha, nós reduzimos praticamente o cerne do processo, que é o elemento democrático, né? Exato. O debate, a troca de informação, enfim, isso foi praticamente restringido. Nós deveríamos melhorar a qualidade do debate, não o tempo, necessariamente o tempo do debate, né? Você acredita que esses elementos que você aponta na esfera nacional, a questão da legislação, isso concorreu para o resultado de muitos prefeitos eleitos? Vamos agora trazer aqui para Londrina, para a nossa região, quer dizer, a eleição do Marcelo Bellinati. Esses elementos que você coloca, você acha que isso está diretamente correlacionado com a vitória no primeiro turno do Marcelo Bellinati ou não? Guarda a relação na medida em que, de todos os candidatos, o Marcelo era conhecido, ele foi candidato na última eleição, ele já era conhecido do eleitorado, isso conferiu a eles, com certeza, uma vantagem competitiva, sim, no pleito. Por quê? Porque até os outros candidatos, eles tinham que se fazer conhecer. E por quê? Muitos eram desconhecidos, até mesmo aqueles que tinham uma visibilidade maior em função da sua atividade econômica ou profissional, esses precisavam se fazer conhecer da grande massa da população. Eles eram conhecidos em segmentos. Então, com certeza, esse curto, exíguo espaço de tempo beneficiou tanto os vereadores quanto os candidatos a prefeito, por exemplo, que já eram conhecidos. Né? Você coloca a questão dos vereadores. Aqui em Londrina nós tivemos uma renovação na Câmara Municipal muito semelhante à que nós tivemos em 2012. A que você atribui essa renovação tão grande, né? Eu acho que uma renovação mais de 50%. Qual o fator determinante para esse índice de renovação tão elevada aqui em Londrina? Bom, nós tivemos alguns fatores. O primeiro, eu diria assim, o primeiro foi nós tivemos a desistência de alguns candidatos, aliás, de alguns vereadores que não se candidataram à reeleição. Então, esse é um fator que nós já tivemos aí, no caso da Sandra Graça, que se lançou candidata a prefeita, o Canachiro, que desistiu aí de continuar, de pleitear aí a reeleição. Outros nomes também. A própria Elza Correia. A Elza Correia, exatamente por uma questão partidária, para manter a coerência histórica dela em relação aí à oposição ao Bellinati, etc. Então, o afastamento desses candidatos já provocou imediatamente uma abertura de novas vagas aí no pleito. Então, esse foi um fator. Um segundo fator, eu diria assim, nós tivemos... nesse pleito, especialmente, abriu-se um espaço muito grande e apareceram candidatos com uma vertente, um viés populista, e que conseguiram cativar o seu eleitorado e conseguiram um número muito expressivo de votos. Então, isso também abriu uma frente nova aí, não muito comum na Câmara de Vereadores, de novos candidatos com um perfil diferente, por exemplo, dos atuais vereadores.
Isso, na verdade, eu acho que também é um reflexo do cenário nacional, né? Essa mudança do eixo que estava mais à esquerda, hoje nós temos uma visualização de que a coisa caminha mais à direita. Exato. Né? É uma mistura, eu diria assim, de candidatos com perfil populista e candidatos com perfil mais à direita no cenário político nacional. O que reflete um pouco o cenário nacional, o momento político nacional e eu diria global também. Né? Até porque aqui na Câmara Municipal de Londrina, na verdade, nós não teremos nessa legislatura, a partir do ano que vem, nenhum representante da esquerda, né? São candidatos de partidos de centro à direita e de uma direita muitas vezes até um tanto quanto radical. Pois é. E também, outra característica, o PSDB também de alguma forma, além do PT, por exemplo, do PT, o PSDB também, de certa forma, saiu chamuscado nessa eleição, né? Conseguiu eleger só 2 vereadores. Então são novos atores, novos partidos, e é um fenômeno nacional, isso pode ser observado pelo Brasil afora, que é o crescimento de candidatos de partidos pequenos, né? Desses partidos que a maior parte das pessoas desconhecem, né? Já ouviu falar da sigla, mas são partidos que até então não tinham estrutura, eram os pequenos partidos do Congresso, dos 35 que nós temos. E nessa eleição, pelo Brasil afora, esses partidos despontaram agora com uma bancada de vereadores bastante expressiva. E esse é um problema, né, Elvio? Porque a fragmentação partidária, ela já deu sinais da dimensão da ingovernabilidade na esfera federal, né? Isso provavelmente vai ser refletido agora nas câmaras municipais, porque você aumenta essa fragmentação e aumenta também a dificuldade de diálogo com o próprio executivo. E aí você não tem como compor uma negociação mínima do executivo com o legislativo com base, por exemplo, em partidos. Você precisa necessariamente negociar com as pessoas, porque você não tem... Individualmente. Exatamente, você não tem 2 ou 3 partidos de apoio. Você precisa... a atual Câmara de Vereadores, por exemplo, ela tem uma configuração de 19 vereadores e 14 partidos. Só para você ter uma ideia de como esse fenômeno já estava presente. É aquela ideia de que algumas pessoas levantam essa bandeira, que nós deveríamos ter candidatura avulsa no Brasil, independente do partido político. Mas sem que nós tenhamos uma legislação específica para isso, na realidade isso já está acontecendo. Com esse número que você revela, praticamente você não tem uma representação partidária na Câmara, você tem representação de indivíduos, né, praticamente. E esses indivíduos, veja, em muitos casos eles procuram um partido para chamar de seu, exatamente para evitar a relação, por exemplo, com a estrutura do partido, que muitas vezes é autoritária. Então, para fugir a qualquer interlocução partidária, os políticos hoje que conseguiram mandato buscam um partido para chamar de seu. Pode ser um partidinho bem pequeno, desde que o eleito seja entre aspas, o dono do partido. Em 2012 nós tínhamos ali um cenário diferente do que nós tivemos agora. O Kiref foi eleito com um discurso de não político e agora com a volta, eu diria a volta não, né? A eleição do Marcelo Bellinati, mas para muitos a volta do belinatismo, você tem um discurso do político. Como que você avalia esse cenário da possibilidade do mandato do Marcelo com a Câmara Municipal? Ou seja, como você avalia a relação que vai ser dado a partir do ano que vem na configuração aí do Marcelo Bellinati com essa nova Câmara Municipal? O Marcelo tem feito um discurso bastante genérico, né? Ou seja, um discurso que ele fala que unia a cidade, enfim. Agora, a partir do momento que ele assume a prefeitura, ele terá que conversar com esses vereadores. Aí tem a negociação política. E ainda nós não sabemos os termos dessa negociação. Porque se ele vai, de certa forma, trazer parte da Câmara para a prefeitura, negociando eventualmente algumas indicações políticas, se ele vai manter a mesma distância que o Kiref conseguiu manter em relação à Câmara e negociando a partir de projetos, nós não sabemos ainda ao certo. O Marcelo adotou uma postura diferente nessa eleição. Ele tentou desvincular o Marcelo Bellinati do Bellinati, pelo menos na propaganda oficial, e colocou só o Marcelo, para atingir um eleitorado além daquele tradicional que o bellinatismo tradicionalmente já detém em Londrina em qualquer eleição. Ele também procurou adotar esse discurso mais político, da negociação, da conversa, enfim. Agora resta saber, a partir de 1º de janeiro, se, na hora de negociar politicamente, se ele vai ter uma base parlamentar suficiente para fazer uma negociação nos mesmos termos, por exemplo, do Kiref, porque o Kiref não tinha nenhum vereador de apoio. Exatamente. Em tese, o Marcelo tem uma bancada significativa, o que facilitaria para o Marcelo uma negociação política mais fácil. Por outro lado, não podemos esquecer que quando você tem uma base de apoio assim, muitas vezes essa base de apoio começa a cobrar espaços na administração, o que tira a liberdade, inclusive, do gestor, do administrador, de fazer uma nomeação, uma escolha de secretário segundo os seus próprios critérios
E aí, na negociação política, muitas vezes você precisa vir do governo federal, você acaba negociando ali, enfim, para fazer composição política. Né? Na verdade, o que você coloca nessa desvinculação do Marcelo do sobrenome, ela é interessante porque o próprio Marcelo tem uma biografia impecável, né? Não se diz nada a respeito contra ele. Quer dizer, talvez o desafio agora é saber se o Marcelo vai levar essa biografia para a administração ou se terá essa mecha aí do famoso belinatismo, né, associado à figura do tio no passado na sua gestão. Quer dizer, esse é o grande desafio e talvez a grande expectativa do londrinense hoje. Exato, porque assim, o Marcelo, ele tem atuações como vereador, agora como deputado federal, ele não tem maiores envolvimentos, não tem nenhuma denúncia contra o Marcelo. No entanto, resta saber exatamente as escolhas que ele fará agora, porque o Marcelo tem vínculos políticos, pelo menos muito claros, nas duas eleições, tanto na que ele perdeu quanto essa com o Alex Canziani, então resta saber se o Alex terá uma presença importante na administração dele. O Alex deixa isso, aliás, o Marcelo deixa muito claro que ele tem vínculos políticos com o ministro da Saúde, resta saber se o ministro da Saúde vai interferir ou não na administração dele. E tem todo o belinatismo, ou seja, o Marcelo não se elegeu só o Marcelo, ele conseguiu os votos de toda essa tradição do belinatismo. Resta saber se aquelas pessoas que de alguma maneira tiveram participação lá nas administrações antigas do Antônio Bellinati, lá em 2000 para trás, se essas pessoas vão reivindicar o seu quinhão na administração e se o Marcelo vai abrir espaço para esses quadros que atuaram naquelas administrações passadas. Bom, tudo isso a confirmar a partir do ano que vem. A partir de 1º de janeiro. Eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui no Pauta em Debate. Obrigado, Clomiro, mais uma vez, satisfação, prazer estar aqui. E espero que você volte para a gente continuar esse bate-papo aqui, que nós teremos muita coisa para falar sobre política daqui para frente. Não só localmente, mas também na esfera nacional. Você que deseja morar bem, preste atenção nesse recadinho. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais informações para você aqui no Pauta em Debate. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar.
Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Meu amigo, minha amiga, espero que você tenha gostado do programa de hoje. Tratamos aqui de um tema bastante complexo para a sociedade e também para o indivíduo, a questão do suicídio, com a doutora Francislane Brasil. E também falamos da política, do atual quadro e o cenário colocado aí pós-eleição municipal de 2016 com o professor Dr. Elvio Miguel Sense. Se você quiser acompanhar este e outros programas, acesse no nosso YouTube, Pauta em Debate, e também no Facebook. Agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua sintonia, desejo-lhe uma boa noite e espero revê-lo no nosso próximo programa. Até lá! Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.